Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de poder estudar a Sua Palavra, de poder conhecê-lo cada vez mais, nos dedicando ao estudo das Escrituras. Louvo a Deus mais uma vez por sua vida, rogo a Deus que o console, que o instrua na Sua Palavra e que faça com que você cresça para a honra e para a glória dEle. Nós estamos estudando Filipenses, capítulo de número 2, nós estamos considerando o versículo de número 15, o versículo de número 16, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida. Irmãos, vejam que Paulo, nesse momento, nos desafia a vencer a murmuração, a prática da insatisfação, a prática da murmuração, da ingratidão, para que possamos testemunhar ao mundo como luzeiros no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração pervertida. Paulo descreve o mundo como um lugar escuro, sombrio, onde o mal reina, onde esse mundo jaz no maligno, porque os homens deste mundo a cada dia mais se rebelam para com Deus. Paulo, escrevendo Timóteo, 2 Timóteo, a partir do capítulo 3, ele diz que os últimos dias seriam dias difíceis, dias terríveis. Os homens seriam ingratos, avarentos, jactanciosos, mais amigo dos prazeres do que amigo do próprio Deus. E é no meio deste mundo, vivendo neste mundo como cidadão dos céus na terra, que nós somos chamados para ser luzeiros, para resplandecer, para preservar a palavra da vida. Esse é o grande desafio que nós temos como cristãos, como cidadãos dos céus. Como Paulo falou e mencionou no contexto anterior, nós devemos vencer a prática da murmuração. Nós temos que lutar contra a prática da ingratidão, da insatisfação, que às vezes toma conta do nosso coração e da nossa mente. Isso tem levado muitas pessoas não somente à murmuração contra Deus, mas tem levado o homem a praticar todo tipo de pecado contra o próprio Deus. Paulo, escrevendo Romanos, primeiro capítulo, do versículo 28 até o 32, ele diz que essa murmuração, essa ingratidão, essa insatisfação faz com que as pessoas vivam na perversão, na idolatria, na imoralidade sexual, na homossexualidade, na desobediência às autoridades, uma falta de respeito, uma falta de reverência com as autoridades instituídas pelo próprio Deus e chegam a se tornar assassinos. Então esse é o mundo que Paulo vê e que ele contextualiza, não é, nos últimos dias para Timóteo e que não é muito longe da nossa realidade. Então o desafio de Paulo nesses estudos é: nós enquanto cristãos precisamos vencer, lutar contra a murmuração, contra a prática da murmuração, contra a prática das contendas, das discórdias do propósito de Deus para as nossas vidas, da ingratidão, da falta de gratidão e de contentamento no nosso coração. E Paulo diz assim: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O nosso papel enquanto cristão, enquanto cidadão nesse mundo, é resplandecer como luzeiro. É de fato mostrar ao mundo e apontar o mundo para Cristo, chegar em meio às trevas e fazer a diferença. Temos que refletir a luz de Cristo e refletir a glória de Cristo. E é impossível que um cidadão, um cristão murmurador, um cristão que vive em contendas, que tem um coração cheio de ingratidão, de amargura, de todo mal no coração, ele não pode se considerar um cristão, né, a princípio, e muito menos ele pode refletir a luz de Cristo e a glória desse Cristo. E Paulo nos diz: olha, nós somos colocados por Deus numa geração pervertida, numa geração corrupta, mas temos a responsabilidade
de resplandecer como um luzeiro. E Paulo apresenta aí basicamente 3 verdades para a gente pensar. Primeiro, nós não podemos murmurar e nos contender, nós temos que ser pessoas, ser cristãos satisfeitos, contentes, gratos para com Deus. Segundo, nós temos que crescer em santidade, em piedade, sendo irrepreensíveis, sendo inculpáveis, sendo sinceros, sendo puros e sem falhas. Terceiro, ele diz que nós temos que manter a palavra da vida, sustentar o Evangelho, testemunhar o Evangelho, viver o Evangelho, para que o mundo perceba o que é que o Evangelho produz em nossas vidas, o que o Evangelho faz em nosso coração. São verdades que precisam ser aplicadas a nós na vida diária, no nosso cotidiano, no nosso relacionamento enquanto cônjuge, no nosso relacionamento enquanto pais e filhos, enquanto patrão, empregados, enquanto membros de liderança e demais lideranças, nós temos que aplicar, lutar e vencer esses obstáculos, para que você, especificamente, eu, não é, cada membro da minha família, da sua família, cada membro da igreja, possa mostrar ao mundo o quanto nós brilhamos à luz de Cristo e o quanto nós resplandecemos a glória desse Cristo. As pessoas devem olhar para mim e para você e ver uma diferença gritante em relação às demais pessoas do mundo. Isso deveria ser uma marca em nós, muito perceptível. Ao mundo olhar para você, enquanto o mundo olha para mim, eles deveriam perceber essa diferença gritante, marcante, de que nós temos algo diferencial. Nós somos aqueles que brilham a glória desse Cristo e que brilham a luz desse Cristo. Nós somos a luz que chegam em meio às trevas para dissipar essas trevas e para apontá-los para Cristo. Nós precisamos entender, quando Paulo diz aqui, na qual resplandeceis como luzeiros, preservando a palavra da vida, ele diz que essa luz, ou ela afastará as pessoas de Cristo, ou ela aproximará as pessoas de Cristo, para que elas possam crer, para que elas possam entender a razão dessa luz. João, quando escreve o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 e 21, ele fala que essa luz ela manifestou o mundo, a Cristo como a luz do mundo, manifestou ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz, e ele fala o porquê que os homens amaram mais as trevas do que a própria luz, porque as suas obras eram más. Então, se nós não somos luzeiro, se nós somos murmuradores, aquelas pessoas que contendem, que promovem contendas, que são insatisfeitas, que são ingratas, com toda certeza nós seremos trevas para essas pessoas. Nós não seremos a verdadeira luz para dissipar as trevas no coração de cada um deles. Paulo escrevendo Romanos, primeiro capítulo, versículos 21, ele diz que esse homem que amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, eles têm o conhecimento de Deus, mas não adoram a Deus como Deus, não glorificam a Deus como Deus. Eles não dão graças a esse Deus. E Paulo diz o porquê. Eles se tornaram loucos, insensatos, obscurecidos em seus corações. Deixaram de adorar o Criador, o Deus Criador, para adorar a própria criatura. E quando nós somos pessoas murmuradoras, pessoas que contendem com Deus, que são ingratas, que são insatisfeitas, sem dúvida alguma, irmãos, nós estamos colocando o nosso eu em primeiro lugar e colocando Deus como secundário em nossas vidas. E isso nos traz prejuízo para a vida espiritual, isso traz prejuízo para a nossa vida enquanto testemunhas de Cristo. Nós não testificaremos do Evangelho, nós não vamos testificar da luz de Cristo, nós não vamos testificar da glória de Cristo, nós não vamos brilhar a sua luz e brilhar a sua glória. Jó, interessante que Jó, pelo estilo de vida dele, que ele tomou, as decisões que ele tomou diante das circunstâncias adversas, quando ele poderia ter se tornado um murmurador,
ele simplesmente declara ali uma verdade teológica, uma adoração a Deus. Deus deu, Deus o tomou, bendito seja Deus, louvado seja Deus. Em meio a uma adversidade, em meio à perda, em meio à tribulação, enquanto ele poderia murmurar, Jó decide então bendizer o nome do Senhor, ele decide glorificar o nome do Senhor. E por certo, todos que estavam ali ao seu redor acharam estranho, acharam loucura, porque ele decidiu ser luz, ele decidiu ser luzeiro no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração corrupta. A grande questão é, como você reage, ou como eu estou reagindo diante das situações desconfortáveis, diante das situações adversas, atrairá pessoas ou distanciará pessoas de Cristo. A minha postura, a sua conduta, a minha conduta, diante das adversidades, diante das tribulações, diante das perseguições, diante das dores, a forma como nós procedemos, a forma como nós reagimos, ou conduzirá pessoas a Cristo, ou afastará as pessoas de Cristo. Por isso que desde o princípio Paulo está trabalhando, que nós devemos vencer a murmuração, vencer as contendas, vencer a ingratidão, vencer a insatisfação daquelas coisas que Deus tem feito por nós, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então pense em todas essas coisas e peça a Deus orientação de como aplicá-las em sua vida. Pegar tudo isto, resumir, estabelecer pontos, vencer a murmuração para ser uma testemunha de Cristo. Vencer a murmuração e a ingratidão para ser um luzeiro resplandecente em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração corrupta. E preservar a palavra da vida, lutar por um evangelho digno, demonstrar um evangelho digno na nossa postura e na nossa conduta, independente da circunstância em que nós enfrentamos. Lembre-se, você deve refletir a luz de Cristo, você deve refletir a glória de Cristo. Eu devo brilhar a luz de Cristo e eu devo brilhar a glória de Cristo nas minhas ações, nas minhas reações, nas minhas atitudes, diante das situações desconfortáveis da vida. Deus assim nos abençoe, Deus assim nos sustente para a honra e glória dele. Deus abençoe você e a sua família. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até mais.